Saudações, meu nome é João Cipriano, ator de três obras literárias, dentre elas Segredos do Desenvolvimento Rural, ah, Sugestões Práticas para o Desenvolvimento das Comunidades e a terceira que é Erros de um Gestor Público e Estratégias para uma Gestão Pública Bem-Sucedida. Hoje, na verdade, eu venho partilhar convosco um vídeo curto falando sobre um aspecto que representa uma porção equiparada ao saber fazer. Hoje eu venho falar da imagem de um gestor público e o papel que ela representa na gestão e no êxito do que se pretende com a gestão. Dizer que a imagem de um gestor público tem que ver com o saber ser e o saber estar. Por mais que o gestor público não saiba fazer, pelo menos saiba ser e saiba estar. Porque acaba sendo desagradável deparar-se com um gestor público numa esquina qualquer que, de certa forma, as pessoas se questionam, mas o chefe é mesmo aquele que está aí assim? É mesmo ele? Sim, é ele. Não, mas é mesmo ele, né? Não pode. Então essa instituição nada a ver. E, pronto, comentários de gênero, de certa forma, acabam prejudicando o desenvolvimento da instituição e, de certa forma, também podem causar inúmeras consequências para o alcance dos objetivos da instituição. E nós hoje vamos, de forma muito curta, falar das consequências, falar também das vantagens e, como sempre, dar algumas dicas sobre como melhorar a imagem do gestor público. Quais são as consequências para um gestor que não sabe estar, que não sabe ser gestor? Vamos citar aqui algumas, como sempre, extraídas da nossa obra Erros de um Gestor Público e Estratégias para uma Gestão Pública Bem-Sucedida. Primeira desvantagem, descredibiliza o gestor e gera um clima de resistência. Os colaboradores, ninguém vai te respeitar, caro gestor. Com uma imagem destruída, ninguém vai te respeitar. E, de certa forma, estará em causa a tua liderança. As pessoas vão olhar, não, esse chefe não dá, não serve, não apresenta perfil para governar, para dirigir, né? Essa é a primeira consequência. Dizer também que a resistência pode ser não somente por parte dos colaboradores, mas também por parte da população. Lembre-se, caro gestor, que a dinâmica é evoluirmos para um modelo de gestão pública por resultado, um modelo onde a população é vista não como utente, mas como cliente. E hoje os clientes são muito exigentes, ok? Então, nesse caso, primeiro, a desrespeito, a resistência dos colaboradores, do público em geral, coloca em causa a sua capacidade de liderança. As consequências são essas. Vamos agora para algumas vantagens. E se quiser mais consequências, leia o livro. Algumas vantagens para o gestor público que cuida e que trabalha a sua imagem. Primeiro, a credibilidade, que é o oposto, né? De seguida, a confiança. E quando há confiança, tanto para os colaboradores quanto para a população no geral, há apoio. Há apoio dos colaboradores e há apoio da comunidade, que são aspectos muito importantes para um gestor público durante o exercício das suas funções. Chega de desvantagens, chega de vantagens e vamos agora para algumas dicas de como melhorar a imagem para um gestor público. Primeira dica. É necessário que o gestor elabore um plano de marketing pessoal, isso é fundamental. Noutros países, por exemplo, a imagem de gestores, de figuras públicas são cuidadas por pessoas especializadas, em alguns casos até por empresas, né?
mas se não tiver ou se não estar a este nível, pelo menos elabore um plano de marketing pessoal e trabalhe nele. Segunda dica, melhora a fiscalização da tua instituição. Não, mas doutor Cipriano, o que é que a fiscalização da empresa tem a ver com a imagem do gestor? Tem tudo a ver. Quando a fiscalização, o trabalho é bem feito. Quando é bem feito, demonstra que há transparência e que, de certa forma, isso gera confiança. E quando se atinge a confiança dos colaboradores e dos consumidores, de certa forma vai gerar o quê? Vai gerar uma imagem positiva para o gestor. Logo, trabalhe na fiscalização dos serviços. Outra dica, trabalhe na forma de se comunicar. A comunicação deve ser transparente e aberta. As pessoas, quando se dirigirem a ti, têm de sair de lá com a imagem positiva de que, não, aquele gestor é conhecedor da matéria. Ele sabe o que faz, ele sabe o que diz, sabe transmitir, sabe comunicar-se. Então, caro gestor, trabalhe na comunicação. A outra dica, melhora a forma de se vestir, caro gestor. Não é nada agradável te deparares com teu chefe na rua e olhares para ele completamente mal vestido. É desagradável e isso mancha a imagem não só do gestor, como também da própria instituição. O gestor precisa vestir-se bem, e vestir-se bem não nos referimos aqui a usar roupas caras, roupas de marca, não. Estamos aqui a nos referir a usar roupas de acordo ao momento, de acordo à atividade. Por exemplo, o gestor deve vestir-se decentemente. Não é o gestor aí de cima a baixo com uma calça de ganga e a mostrar toda a parte íntima. Não faça isso, né? Então o gestor precisa vestir-se de forma decente, de forma agradável e em função da atividade. Porque não nos alegra ver o nosso gestor numa atividade esportiva e completamente formal, né? De casaco, de fato e gravata. Não faça isso. Né? Então o gestor deve trabalhar continuamente na forma de se vestir. A outra dica, o gestor precisa saber estar, precisa ser ético, precisa ser cortês, ser simpático. Esses elementos também são fundamentais para desenvolver uma imagem positiva do gestor. O gestor precisa saber estar, precisa ser educado. Trabalhe a educação, trabalhe a forma de ser, de estar, de falar, de se dirigir aos colegas, de se dirigir à comunidade no seu todo. Trabalhe isso, caro gestor. Isso será fundamental para a sua imagem. A outra dica, as redes sociais, o grande veneno para os gestores, né? O gestor nas redes sociais, o gestor precisa saber estar, porque independentemente de estar numa rede social e a cuidar da sua vida, nunca se esqueça, caro gestor, até na rede social você está a representar a instituição. Você não está lá como ciclânio, não, você está lá como gestor fulano. Então, fiscalize bem o que vai postar nas redes sociais, porque é triste e lamentável muitas publicações que a gente verifica nas redes sociais dos nossos gestores. Publicações mal feitas, erros ortográficos, linguagem descuidada, prontos. Isso, de certa forma, prejudica e muito a imagem do gestor público. Uma dica, gestor, se não tiver algum conteúdo que demonstre habilidade, que promova a sua imagem ou até que garanta a interação com a comunidade, por favor, caro gestor, é preferível que não publique nada, por bem da tua imagem e também por bem da imagem da instituição. Outra dica, continuando. Gestor, faça exercícios físicos. Exercícios físicos são fundamentais para a disposição, para cuidar do corpo, né, da elegância, da saúde e não só outros aspectos. O exercício físico ajuda até na capacidade mental.
Então pratique exercício físico, caro gestor. Continuando, faça visita de rotina para que todos os colaboradores lhe conheçam, porque isso vai lhe ajudar a promover a sua imagem, ok? Porque é triste quando numa instituição o colaborador nem sequer sabe o nome do gestor, ou até nem sequer nunca viu o gestor, mas sabe que tem chefe. Então isso não é positivo para a imagem do gestor. O gestor deve tocar as coisas com a mão, e tocar as coisas com a mão e fazer visitas de rotina é ser conhecido pelos colaboradores e interagir com as demais unidades da instituição. Outra dica, evite utilizar os recursos da instituição para fins próprios, fins pessoais, porque isso mancha a imagem do gestor. Isso demonstra que o gestor não é sério, né? Se tira os bens da instituição para levar para a casa dele, uau, esse gestor não serve, isso prejudica a imagem do gestor, né? Continuando, demonstra honestidade na interação com os colaboradores e com a comunidade. O gestor não pode ser o primeiro a dar sugestões que desviantes aos procedimentos, desviante à ética, desviante à deontologia. Não, o gestor deve demonstrar honestidade, deve ser honesto e demonstrar honestidade na interação com os colaboradores e com os utentes, né? O gestor deve estar aberto a sugestões, mas o que é que isso tem a ver com a minha imagem? Sim, demonstra que o gestor é humilde, que o gestor é carismático. Então o gestor deve estar aberto a sugestões, né? Reconhecer os seus erros. Isso demonstra que o gestor verdadeiramente tem caráter, tem perfil, e isso de certa forma vai ajudar na promoção da sua imagem, né? Participe em projetos sociais, tanto da instituição como da comunidade, porque não é bonito a instituição realiza uma atividade filantrópica, o gestor não aparece, né? E o gestor, quando aparecer, se calhar fica aí todo trombudo e não se entrega para o bem comum. Não, não é bonito. Isso mancha a imagem do gestor. O gestor deve participar nas atividades sociais, tanto da instituição como da comunidade onde estiver inserido. Acompanha a opinião pública, né? E não se limite em bloquear quem lhe faça uma crítica, não. Pega na crítica e melhora. Isso vai ajudar a promover a sua imagem. Então acompanhe a opinião pública. Se a opinião pública tiver aí para a esquerda, flexibilize. Ok? Mas sempre com muito cuidado, no sentido de não participar em lutas que nós chamamos de lutas entre os porcos na lama. Não, não faça isso. Ok? Por isso, evite responder de forma deseducada, comentários nas redes sociais. Evite um conjunto de coisas que podem verdadeiramente manchar a sua imagem nas redes sociais. Pronto, o gestor público também deve estar aberto à interação com os colaboradores e a comunidade, né? Eu vou parar por aqui. Temos muitas sugestões de como promover a imagem do gestor público. Todas elas estão aqui neste livro, Erros de um Gestor Público, Estratégias para uma Gestão Pública Bem-Sucedida. Ainda temos exemplares disponíveis, adquire e prontos. E seja um gestor público por excelência. No próximo vídeo vamos falar de como melhorar a imagem da instituição. Hoje só tocamos no gestor e esperamos que de certa forma tenhamos ajudado em alguma coisa.